Amém. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Presença de Deus nesse lugar. Você já foi ministrado e tocado pelo Senhor nessa manhã? Recebe a palavra nessa manhã, amém? Gere uma expectativa no seu coração. Deixe o Espírito Santo revelar algo novo na sua vida nessa manhã, amém? O pastor já orou, mas eu quero também orar também nessa manhã, amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, nós oramos, continuamos, ó Deus, na Tua presença, continuamos a crer, Jesus, no Teu agir, continuamos a crer, ó Deus, na Sua manifestação nesse lugar, ao abrir a Tua palavra, Senhor, que os nossos olhos se abram, Pai, que haja, Deus, um entendimento, uma revelação daquilo que o Senhor quer repartir ao nosso coração. Pai, sabemos que cada um aqui está vivendo uma fase, uma estação na sua vida, um momento. Deus, e o Senhor, ó Deus, reparte, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. Deus, eu oro, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, possa receber algo novo do Senhor. E isso possa, Deus, ajudá-los na caminhada, na jornada contigo. Que essa palavra possa gerar fé aos corações, Pai. Deus, eu oro nessa manhã. Obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor possa, Deus, como o pastor já orou, me abençoando, me liberando. Que o Senhor possa usar a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui seja, Deus, tocado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. O tema da palavra nessa manhã é: agora é com vocês. Fala aí para quem está do teu lado. Agora é com você. Amém? Esse é o tema da palavra nessa manhã. Deus, Ele coloca uma responsabilidade no nosso coração. Deus nos chama, Deus, dá um desafio para nós continuarmos a ministrar, a fazer discípulos, amém? Do Senhor. Abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20. Essa foi uma palavra que eu ministrei para as líderes, uma outra ênfase, mas a gente deu um pouco uma modificada aqui, mas a essência da palavra é a mesma. Mateus 28, 16 ao 20, diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, adoraram, e alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui é uma palavra que Jesus dá aos discípulos, logo após a sua ressurreição. Ele reúne ali esses 11 discípulos, ele dá essa instrução, ele dá essa direção para eles, Vão e façam discípulos. Deus dá três ordens ali para eles, Jesus dá 3 ordens para eles. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizem e ensinem. Então, essa responsabilidade agora, queridos, chegou até nós. Por isso o tema da palavra é esse: agora é com vocês. Agora é comigo, agora é com você. Agora é o tempo nosso, no tempo que nós vivemos, de continuar a levar, a anunciar a palavra de Deus. É o tempo para nós nos colocarmos nesse lugar, de fazermos discípulos, de batizarmos e de ensinarmos. E esse é um momento, de muita necessidade que nós percebemos, que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas, queridos, clamando, por uma boa notícia. E nós temos a boa notícia, que é a palavra do Senhor, amém? Nós temos isso, e nós precisamos nos despertar para esse tempo, A grande comissão, queridos, ela é precedida por uma referência à autoridade de Jesus e pela promessa da presença espiritual de Jesus. Ambas são necessárias para cumprirmos a missão que Deus tem nos dado. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Jesus presente, sem a autoridade do nome de Jesus, nós não podemos,
exercer e cumprir o nosso chamado. Então, diante dessas 3 ordens que Jesus coloca aos seus discípulos, a primeira delas é: vão e façam discípulos de todas as nações. Então, todos os dias, eu e você temos oportunidade de tocar pessoas, de impactar pessoas para a glória de Deus, amém? De convidá-las para um relacionamento profundo com Jesus. Precisamos ter olhos espirituais para ver, ouvidos espirituais para ouvir e um coração sensível para perceber as realidades espirituais. O Senhor constantemente enviará oportunidades para mim e para você fazer discípulos. No nosso dia a dia, não é? Na simplicidade, no nosso cotidiano, Deus sempre vai trazer uma oportunidade, mas para isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nós precisamos ter uma revelação deste mundo espiritual. Nós não podemos enxergar pessoas de uma maneira apenas natural, enxergando ali a vestimenta, enxergando ali o perfil, o jeito, não é? A cor do cabelo, a altura, não. Nós precisamos enxergar além. Nós precisamos enxergar uma necessidade no ser humano que todos têm, de conhecer a Jesus, de experimentar, querido, ter um encontro com Jesus. Quem aqui teve um encontro com Jesus? Quem aqui teve a sua vida transformada? O dia que você conheceu Jesus? Porque um dia alguém te enxergou. Porque alguém um dia olhou para você e disse: essa pessoa precisa ouvir falar de Jesus. Eu não sei como foi a tua experiência com Jesus, mas um dia alguém me enxergou. Um dia alguém olhou para mim e falou: eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te ama. Mesmo que você nasceu num lar cristão, você precisou ter a sua experiência com Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos olhar, até eu estava conversando com as líderes no dia que eu estava ministrando. Tem um texto na palavra de Deus que fala sobre um cego, que ele foi tocado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus toca ele e pergunta para ele o que ele está vendo. E ele diz que ele estava vendo pessoas como se fossem árvores. Ele não teve a sua visão completamente restaurada, curada. Jesus vai e toca novamente nele, e ele começa a enxergar, não é? Completamente, de uma forma curada, restaurada. E às vezes a nossa visão é assim em relação às pessoas. Nós não estamos enxergando as pessoas da maneira como nós precisamos enxergar. Agora é comigo e com você. Deus te chamou, Deus te escolheu, para que você continue. Atrás de você tem muitas pessoas para você tocar, as pessoas ao seu redor, na sua casa. E o segundo, Jesus diz: olha, batizem, não é? Façam discípulos e batizem. Então, o batismo significa morte para uma vida de pecado e o ressurgir para uma nova vida. O nosso papel é ajudar essas pessoas a viver à luz dessa nova identidade, uma verdadeira mudança de vida. Ajudar a realinhar a sua mentalidade, atitudes e comportamentos, morto para o pecado e vivo para Deus. Batismo, queridos, é o ponto de partida, é a entrada, não é? Para uma nova vida, é o início de uma jornada de fé. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Quem aqui participou do último batismo? Eu queria que você ficasse em pé. Você que foi batizado nesse último batismo. Você que é líder dessas pessoas, eu queria que você chegasse até essas pessoas agora. Sai do seu lugar e você vai tocar nessa pessoa que participou do último batismo. Querido, essas pessoas que se batizaram agora, é o ponto de partida, é o início da jornada de fé deles. E eles precisam ser cuidados, ensinados a viver uma nova vida com Cristo. E eu quero dizer para você, querido irmão, que se batizou nesses dias, grude nesses líderes. Grude. Busque ajuda.
porque agora é o começo da sua caminhada com Jesus, da sua jornada. E o inimigo vai tentar de muitas maneiras, tentar te confundir. Mas você está coberto de oração, amém, queridos? Você tem pessoas nessa casa que vai andar com você, que vai te ajudar, que vai te ensinar, que vai te proteger em oração. É o começo. Igreja, levanta suas mãos agora e nós vamos orar por esses irmãos. Pai, nós abençoamos esses irmãos agora, Senhor. Que há tão pouquinho tempo, Senhor, alguns dias atrás, Senhor, eles decidiram publicamente, Senhor, te reconhecer. Eles decidiram, ó Deus, publicamente dizer: eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Jesus, nós os abençoamos, ó Deus, e declaramos que, ó Deus, a obra que o Senhor começou na vida deles, o Senhor é fiel para completar, Senhor. O Senhor tem algo grande e poderoso para fazer na vida deles e através da vida deles. Traz, ó Deus, ousadia, fé no coração deles, Pai. Ajuda eles a se livrarem de tudo aquilo que possa atrapalhar na jornada deles, Pai. Levanta homens e mulheres de fé nesta casa, para ajudá-los, para caminhar junto com eles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e que eles sejam fortalecidos, que eles sejam, ó Deus, encorajados, animados, e que eles possam, ó Deus, se tornar homens e mulheres maduros na fé, Senhor. E que eles também possam compreender nessa manhã, que agora é com eles. Que agora também é com eles, Pai. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Mas é assim, queridos. É assim. Vão e batizem. Mais uma ordem que Jesus dá: ensinem. Precisamos ensinar as pessoas a guardar e a obedecer a palavra do Senhor. Não apenas ouvintes, mas praticantes. À medida que caminhamos com Jesus, vamos aprendendo e ensinando. Querido, ninguém ensina aquilo que não sabe. Ninguém pode ensinar aquilo que não pratica. Nós não podemos ensinar sobre temor se nós não tememos a Deus. Nós não podemos ensinar sobre fé se há incredulidade. Nós não podemos ensinar sobre amor se nós não amamos. Nós não podemos ensinar sobre dízimo se nós não dizimamos. Nós não podemos ensinar sobre honra se nós não honramos. À medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos aprendendo e nós vamos ensinando. É assim a nossa caminhada, queridos. Nós precisamos desejar, primeiro aprender, para depois ensinar, não é? Um professor, antes dele ensinar uma disciplina, quantos professores nós temos aqui? Eles precisam aprender, não é, professores? Senão eles vão falar o quê na frente dos alunos? Como que eles vão ensinar aquilo que eles não aprenderam? E tem muito cristão querendo ensinar aquilo que não sabe, aquilo que não aprendeu. Querido, Jesus caminha com os discípulos. Houve o tempo do preparo, depois houve o tempo do envio. Eles aprenderam, eles foram para a palavra, eles caminharam com Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que saber tudo. Eu estou dizendo que você precisa ter um desejo de querer aprender. Amém? As coisas básicas do Evangelho, o plano de salvação. Nós precisamos. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas muitas vezes não conseguimos compreender esse chamado, ou até mesmo não nos achamos capazes para esse chamado. Amamos Jesus, tivemos uma experiência profunda com o Evangelho, mas colocar em prática tem sido desafiador. Quem acha que é desafiador desenvolver o chamado? É muito desafiador. Chamado envolve renúncia. Chamado envolve cruz. Chamado envolve negar a si mesmo. Chamado envolve morrer para as coisas velhas, queridos. Chamado envolve muitas coisas. Alguns obstáculos, queridos, se levantam para nos impedir. O medo pode nos impedir de desenvolver o nosso chamado. A vergonha, a falta de tempo, outras prioridades na nossa vida, a religiosidade, a falta de fé e a falta de revelação do chamado.
E é sobre essa que eu quero ficar um pouquinho. Eu entendo que uma das maiores dificuldades de nós desenvolvermos o nosso chamado é a falta de revelação. Quando Jesus, ele chama os discípulos, não é? E antes dele dar essas instruções, a primeira coisa que ele coloca, ele diz assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra foi-me dada. Querido, entender o chamado é nós entendermos que tudo é por Jesus. É Ele que nos dá poder, é no nome dEle, não tem a ver conosco. Nós precisamos entender que esse poder, ele vem do alto. Queridos, a falta de revelação nos atrapalha, não tem a ver com as nossas habilidades, tem a ver com Jesus. Toda a autoridade foi dada a Ele. E essa é a maior revelação do nosso chamado. O poder está em Jesus. Fala para quem está do teu lado. O poder está em Jesus. O poder não está em habilidades naturais, queridos. O poder está em você conhecer a palavra de Deus. Em você crer na palavra de Deus. Em você praticar a palavra de Deus. Em você andar nessa verdade. Esse é o poder da palavra, esse é o que vai nos levar a desenvolver o nosso chamado. Marcos 16, 17 e 18, Jesus ele diz o seguinte, né, para os discípulos, sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Jesus coloca uma lista aqui, mas ele inicia dizendo, em meu nome. Não é no nome da Meris, não é no nome da igreja, não é no nome de uma placa, não é a partir de uma habilidade natural, mas ele está dizendo, olha, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas. Sabe, queridos, isso é uma lista, é uma relação que Jesus coloca. Nós precisamos do poder que vem do alto. Existe uma diferença entre ter o Espírito Santo em nós e o derramar do Espírito Santo sobre nós. Quando Jesus estava mencionando isso aqui para os discípulos, ainda não tinha acontecido o cumprimento da promessa em Atos. Os discípulos ainda não tinham conhecimento desse poder. E antes de Jesus ir, ele diz, olha, permanece até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam ser as minhas testemunhas. Nós precisamos do poder do alto sobre nós, queridos. O ministério, ele não é desenvolvido por boas ideias. Um chamado não é desenvolvido apenas porque você tem um curso de teologia. Um chamado é desenvolvido a partir de fé em Cristo Jesus. É a partir do poder que você recebe do alto. E é esse poder que vai te capacitar a andar em santidade, a andar em temor. É esse poder. Nós precisamos buscar. E eu quero dizer algo para você, busque de todo o teu coração. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor, tem a ver com a tua busca. Jesus diz para os discípulos, permaneça até que do alto. Amado, você precisa permanecer nesse lugar. Precisa haver um desejo no teu coração. Não foram todos que permaneceram. Nós precisamos parar da agitação da nossa vida e ir para esse lugar, dizer, Deus, eu quero mais. Eu quero o teu poder sobre a minha vida. Jesus, eu não vou sair para fazer algo sem a tua presença, sem o teu poder. Precisa haver um desejo no teu coração. Quem participou do último encontro aqui? Quem recebeu o poder do alto? Permaneça nesse lugar, meu amado. Permaneça. Separe momentos no seu dia a dia para você orar, para você buscar o Senhor, para você crescer. Deus tem algo poderoso para fazer, e o Senhor continua aqui a lista. Pegarão em serpentes, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e curarão enfermos. Deus quer usar você, amém? Com poder e autoridade. Deus nos chama, e é nele que vamos encontrar todas as respostas de direção
para desenvolver e crescer em nosso chamado. Os discípulos também sentiram medo. Vocês conseguem imaginar quando Jesus dá essa palavra para eles? Hoje, querido, nós temos a facilidade de uma internet, de redes sociais. Hoje uma pessoa aqui pode falar de Jesus para uma pessoa lá no Japão, sem sair do lugar. Não é assim? Mas antes não era assim. Os discípulos precisavam fazer tudo a pé, caminhando, de barco, não é? Usava lá o transporte da época. E não só isso, mas também o medo do desafio. Como nós vamos fazer tudo isso? E às vezes você está aqui ouvindo essa palavra nessa manhã, e às vezes essa é a pergunta do teu coração, como também é a minha. Quando um dia Jesus nos chama para vir embora para a cidade de Cascavel, e essa foi a minha pergunta: Deus, mas como nós vamos fazer tudo isso? Mas Deus, como nós vamos edificar uma igreja? Deus, como nós vamos pastorear? Deus, como vai ser? Tantas perguntas. Deus, como vai ser? Sabe, queridos, e é de fé em fé. É um passo de cada vez. Deus tem um chamado para você. Mas você precisa sair da tua zona de conforto. Existem coisas que você precisa deixar para que você alcance o novo de Deus. É você com o Senhor. O nosso sim foi dado na presença do Senhor. O que você tem respondido para o Senhor diante dos desafios, queridos? Eles não sabiam como poderiam possivelmente cumprir a missão, mas eles confiaram e foram. De que maneira você tem dito sim para o Senhor? De que maneira? Assim que eles recebem, queridos, o poder do alto, a Bíblia diz em Atos 2:41, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Primeira pregação de Pedro. Pedro creu e se moveu. Você precisa crer e se mover no nome de Jesus. Você precisa crer e se mover diante daquilo que o Senhor está dizendo. Jesus dá uma palavra para os discípulos. Eles permanecem no lugar. O poder de Deus vem sobre eles. Eles saem dali e eles começam a ministrar. Eles creram e se moveram. Tem uma parte que é tua. Amém? E como que esses novos convertidos, eles iniciaram a sua jornada de fé? Atos 2, 42, 43, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Olha o cumprimento da palavra. Eles pregaram, pessoas se converteram, essas pessoas começaram a caminhar com Jesus de uma forma, queridos, correta, com temor. Existe o jeito certo. Não tem como nós dissermos que nós amamos Jesus, que nós confiamos em Jesus, que nós amamos a palavra de Jesus, mas continuar vivendo com a nossa vida antiga. Nós precisamos, não é, tomar essa decisão. Precisamos ser homens e mulheres, não é, que se dedica de todo o coração ao ensino, buscar a palavra, se dedica à comunhão, partir do pão, à oração. Mas o mais profundo aqui, queridos, precisa haver temor no nosso coração. Tem muita gente amando Jesus, mas não temendo Jesus, não temendo a palavra de Deus. O que vai nos impedir, amados, das decisões erradas é o temor. Tem a maneira certa de caminharmos em fé. Fé e ação é a chave para cumprirmos a missão. Aquilo que Jesus nos chama. É preciso, queridos, agir, amém? Anunciar os feitos de Jesus na vida das pessoas. Nós não podemos buscar o Senhor só para nós,
mas dedicar tempo, investir em outra pessoa, e isso despertará a nossa fé e acenderá o impulso e paixão pelas coisas do alto. É preciso viver uma vida com propósito, queridos. De qual a maneira, como você tem vivido a sua vida. Essa semana, não vamos muito longe, você ministrou Jesus na vida de alguém? Você se permitiu ser usado pelo Senhor nessa semana? Agora é com vocês, amém? Agora é comigo, agora é com você. Deus deseja nos usar o tempo todo, no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Isso envolve o nosso trabalho, isso envolve a nossa escola, nossa faculdade, isso envolve a nossa liderança, isso envolve a nossa paternidade. Ontem nós estávamos ministrando aqui para as mães. Quem esteve aqui ontem? Mães intercessoras. Queridos, foi um tempo muito precioso, amém, mães? Foi um tempo precioso, o poder de Deus nos despertando, nos ajudando realmente a esse novo tempo, a ser mães que oram, mães que se colocam na brecha, mães que ensinam, mães que discipulam. Nós precisamos desenvolver o nosso chamado primeiro na nossa casa. Primeiro na nossa casa. Primeiro eu preciso, querido, ser mãe, eu preciso ser pastora, eu preciso ser líder, eu preciso ser intercessora, é na minha casa. E isso vai estendendo para as outras áreas da minha vida. Então nós precisamos desenvolver, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos o tempo todo, queridos, ministrar sobre Jesus. O nosso coração precisa estar no lugar certo, precisa ter uma motivação correta. Tem o jeito certo de você cumprir o teu chamado. Tem o jeito certo. Deus te chama para algo maravilhoso, mas precisamos depender do Senhor para fazermos a sua obra com um coração sincero, cheio de sabedoria. Deus chama pessoas comuns e as tornam grandes quando elas dependem do Senhor. Você é um homem que depende do Senhor? Você é uma mulher que tem dependido do Senhor? Em Mateus 4:18 ao 22, a palavra de Deus diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Repete assim comigo: deixando para trás o barco e o pai. Queridos, para você cumprir o teu chamado, tem coisas que você vai precisar deixar para trás. Tem coisas que você vai precisar abrir mão. Tem coisas que você vai precisar dizer não. Tem coisas que você vai precisar colocar um ponto final na sua vida. E começar um tempo novo. Eles tomaram essa decisão. Pessoas comuns como eu e você estavam trabalhando. Jesus passa e faz esse convite. E eles deixam para trás. E ali começa algo novo na vida desses homens. Nós temos a história também de um grande homem de Deus na palavra, que é a história de Davi. Como eu amo a história de Davi. Um jovem que é chamado pelo Senhor, é escolhido pelo Senhor. E nesse estudo que nós estamos fazendo sobre os Salmos, quem é que tem estudado os Salmos, tem feito a devocional? Como Deus tem falado com a gente, estudando esses Salmos, o Salmo 78. E Deus falou muito comigo. Abre lá a tua Bíblia, Salmo 78, o 70 e o 72. Quando o Senhor, Ele escolhe Davi. E aqui Atos traz uma referência, Salmos traz uma referência sobre essa escolha. A palavra de Deus diz assim: escolheu Davi seu servo e dos currais o chamou,
tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com o coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Deus escolheu Davi. Davi, nós conhecemos a história, ele era um pastor de ovelhas. E um dia Deus fala para Jessé, não é? Para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele escolheu um novo rei. E Jessé prepara os filhos ali, mas não se lembra de Davi, mas Deus se lembrava de Davi. E você conhece a história. E Deus, ele fala ali para Samuel, olha, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus sabia e conhecia o coração de Davi. E Deus escolhe Davi, não é? Deus, ele chama Davi, e ele diz assim, eu escolhi Davi, o servo dos currais, o chamei, né? Chamou, tirou do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou pastor dos descendentes de Jacó. Sabe, queridos, e como que Davi responde a esse chamado? Deus escolheu, mas precisou haver uma resposta do coração de Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele pastoreou com um coração sincero e com sensatez. Essa é a maneira que nós precisamos corresponder ao chamado do Senhor. Deus, ele tira Davi de algo natural, de uma realidade natural, e coloca ele numa realidade espiritual. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer tirar você de uma realidade natural. Você é um profissional, você é uma mãe, você é uma esposa, você é uma filha, você é uma empreendedora, você é uma profissional, seja qual área for. Davi era um pastor de ovelhas, mas Deus tira Davi de uma realidade natural, e Deus coloca ele numa realidade espiritual, para cuidar de pessoas. E nós conhecemos toda a história. Querido, Deus quer mover na sua vida, Deus quer mover através da sua vida, Deus quer usar aquilo que você sabe fazer, para tocar outras pessoas. Olha o que Deus faz na vida de Davi. Deus escolhe, Deus chama, Ele tira Davi daquela realidade, mas Davi corresponde a esse chamado com um coração sincero. Nós precisamos corresponder ao chamado de Deus com um coração sincero, queridos. Nós não podemos ser movidos por um título, nós precisamos ser movidos por um chamado. Nós precisamos compreender que atrás de nós precisa ter um discípulo de Jesus. Nós precisamos ser usados pelo Senhor. O tempo está se esgotando. De que maneira você tem vivido os seus dias, a sua vida? Será que você compreende que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração nessa manhã? Será que você compreende a dimensão do teu chamado? Querido, duas virtudes precisam fazer parte da nossa vida: um coração sincero, um coração íntegro. Não podemos exercer o nosso chamado de qualquer jeito. Precisamos buscar ajuda para as áreas de fraqueza da nossa vida. Quando Davi foi movido por um título, Davi comete um erro terrível. Ele aproveitou do seu título de rei e manipulou toda uma situação. Querido, aquilo que é uma fraqueza na sua vida, você precisa buscar ajuda. Porque senão essa área vai te destruir. Essa área vai destruir a sua vida, o teu chamado. E eu não estou dizendo aqui de um chamado, quando a gente fala chamado, nós estamos dizendo um chamado de tempo integral, queridos. Nós estamos falando de um chamado de servir o Senhor. Trate as pequenas coisas da sua vida. Trate as coisas pequenas. Aquelas coisas que somente Deus sabe. Salmo 90, versículo 8, diz assim: conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Queridos, Deus vê o que ninguém mais vê. Deus vê o teu coração, Deus vê os teus pensamentos, Deus sabe aquilo que passa no profundo do teu coração.
E Davi sabia disso. Davi tinha consciência disso. Salmo 139, versículo 1 e 2 diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabe quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Davi sabia disso, queridos. Nós podemos esconder de todos, mas não escondemos do Senhor. Aquilo que te atrapalha, você precisa se livrar. Aqueles pensamentos, sentimentos, Deus conhece as motivações. Querido, Deus conhece um coração orgulhoso. Deus conhece um coração invejoso. Deus conhece a indiferença, como nós lidamos com as coisas do Senhor. Deus conhece os questionamentos do nosso coração. Deus sabe exatamente o que você está pensando nesse momento. Deus sabe. Deus vê o que ninguém vê. Ele sonda, Ele conhece. Não brigue com o pecado. Resolva as dores do seu coração. Porque isso destrói, queridos. Isso destrói um homem de Deus, uma mulher de Deus. Resolva as coisas do seu coração. Salmo 32, verso 3 e 5. Davi diz: enquanto me recusei a confessar meu pecado, o meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro. Tem muita gente gemendo por aí, de dores na alma. Tem muita gente gemendo, por causa da amargura do coração. Tem muita gente gemendo, porque não resolve o seu passado. Tem muita gente gemendo, porque fica com questionamento. Tem muita gente gemendo, por coisas ocultas. Amado, está na hora de você deixar aquilo que está te atrapalhando, e correr a corrida que foi proposta para você, aquilo que Deus tem para você. É hora de você firmar os teus olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Está na hora de você parar de viver um faz de conta. Está na hora. Está na hora de você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está na hora, mulher de Deus, de você se posicionar dentro da tua casa, com jejum e oração. Está na hora, mãe, de você se colocar na brecha em favor do teu filho. Está na hora, esposa, de você decidir servir a sua casa. Está na hora. Nós precisamos resolver, amém? Dia e noite, não é? Gemia, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Queridos, a única maneira de vencermos os nossos inimigos é enfrentá-lo. Lembra da história de Davi? Quando Davi chega lá no acampamento, queridos, enquanto Davi estava indo levar comida lá para os irmãos, o pai pede para ele levar comida para os irmãos. Ele chega lá no acampamento e ele percebe o inimigo zombando do povo de Deus. E ele diz: o que esse cara pensa que ele é? E ele enfrenta o gigante. Tem áreas na sua vida que você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar o medo. Você precisa enfrentar a vergonha. Você precisa enfrentar a incredulidade. Você precisa enfrentar a religiosidade. Tem gigantes na sua vida que você precisa enfrentar, meu amado, para que você possa cumprir aquilo que Deus tem para você. Olha o que o Salmo 32, 3 e 5 diz: enquanto me recusei, queridos, enquanto você se recusar, enquanto você não se posicionar, a coisa não vai acontecer. A única maneira de vencermos é enfrentá-lo. Davi disse, no Salmo 18, 37 e 38, ele diz: persegui meus inimigos e os alcancei.
Não são os inimigos que vão nos alcançar, é nós que precisamos alcançar os inimigos. É nós que precisamos enfrentar. E ele continua dizendo: não retornei enquanto não foram derrotados. Querido, enquanto você não derrotar essa área da tua vida, não retorne. Continue. Quantas vezes caiu, levanta de novo e diz: aqui não, diabo. Essa área eu já venci. Aqui não. Você precisa enfrentar. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Você precisa derrotar o inimigo. O que Davi fez? Davi não brincou com o gigante. Davi arrancou a cabeça do gigante. Pare de alimentar os gigantes da sua alma. Enfrenta. Lance fora. Pare de brincar com a pornografia dentro da tua casa. Se preciso, quebre o teu celular. Pare de brincar, meu amado. Pare de brincar com a murmuração. Pare de brincar com a fofoca. Pare de brincar com o gigante que tem tentado destruir a sua vida. Que todos os dias ele está na tua casa te afrontando. Está na hora de você se levantar e dizer: aqui não. Aqui não. Enfrente o inimigo. Derrote o inimigo. Olha o que Davi coloca: tombaram diante dos meus pés. É diante dos teus pés que o inimigo vai ser derrotado. É diante dos teus pés. Se levante. Enfrente, queridos, o medo, a preguiça, o desânimo. E avance para aquilo que Deus tem para você. É a única maneira de você enfrentar. Não fuja, em frente. 1 Pedro 5, 6, 8, estou terminando aqui para a gente orar. Pedro, ele traz 3 conselhos para a igreja, que é para mim e para você nessa manhã. Se nós queremos desenvolver o nosso chamado, olha o que ele diz. Ele diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte o tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. 3 conselhos, queridos. Precisamos ter um coração humilde para reconhecer as nossas fraquezas. Precisamos ter um coração humilde, queridos. O orgulho nos derrota. Precisamos ter um coração humilde para reconhecer as nossas limitações e buscar ajuda. Precisamos buscar ajuda de homens e mulheres maduros, que vão poder orar com você, que vão jejuar com você, que vão dizer: eu sou um com você, que vai apontar as fraquezas do teu coração, que vai dizer para você: meu amado, esse caminho é um caminho de morte. Você precisa olhar para homens e mulheres posicionados na palavra. Não abra o teu coração para quem vai alimentar o pecado da tua alma, para quem vai fazer com que o gigante cresça mais ainda em você. Tem coisas que você precisa se livrar. Tem pessoas que você precisa deixar de caminhar, meu querido. Não dá para desejar crescer e continuar fazendo as mesmas coisas. Enfrente o gigante. Seja humilde para reconhecer. Mais um conselho Pedro dá: lance as suas ansiedades sobre Jesus. Pare de lançar as suas ansiedades para pessoas. Tem esposas que acham que é o marido que vai resolver o problema dela. Querido, homem não resolve o nosso problema. Quem resolve é Jesus. Lance sobre Jesus as suas ansiedades, as suas preocupações. E ele diz o último aqui: sejam sóbrios e vigilantes. Tem um inimigo, queridos, procurando te devorar. Tem um inimigo invisível, mas real. A igreja tem anjos acampados, amém? Mas ao derredor tem inimigo, tentando roubar essa palavra do teu coração. Precisa haver um despertar no teu coração nessa manhã. Queridos, ao ler a palavra de Deus, nós percebemos a mudança na vida desses homens de Deus. Deus nos aceita do jeito que estamos, mas andar com Ele implica mudança, amém?
Nós precisamos mudar. Existe o antes e o depois de Cristo na nossa vida. Precisamos, queridos, nos levantar, abandonar aquilo que nos atrapalha. O Senhor deseja nos tirar de uma realidade natural e nos colocar a uma realidade espiritual. Há muitas vidas lá fora clamando por uma boa notícia. E nós temos a boa notícia. É Jesus. Amém? Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a sua vida. Tem muitas pessoas carentes. Eu estava no supermercado, enquanto Samuel estava pagando, e eu me aproximei de uma atendente que estava encostada num balcão, e ela bem séria, e eu perguntei o nome dela, e ela bem reservada, me disse o nome dela, um nome bem diferente, e eu comecei a ministrar o coração dela, abençoando a vida dela, e ela muito séria, eu olhei para ela e falei: você é uma moça muito bonita, e eu me aproximei de você porque eu queria elogiar você, queria abençoar a sua vida. Quando eu falei isso, ela abriu um sorriso. As pessoas estão muito armadas, gente. Nós temos as boas notícias, nós temos a palavra, nós temos Jesus. Deus quer usar a sua vida, mas você precisa se livrar daquilo que está te atrapalhando. Você precisa ser um homem, uma mulher de Deus, seguro do teu chamado. Amém? Deus quer usar a nossa vida. Qual tem sido a sua resposta ao ID de Jesus? Atrás de uma vida cotidiana, precisa estar presente um discípulo de Jesus. E eu quero encerrar contando uma história para você de um livro que eu li, que eu achei muito impactante. A autora contando que ela estava no hospital, internada com um ente querido. Ele ia passar por uma cirurgia, era uma cirurgia muito grave. Estava ali todos os familiares, e ele ali já com uma grande dificuldade, aquele enfermo, e eles ali orando, não é? Por ele, e entrava um enfermeiro, e eles achando que já ia ser levado aquele paciente para o centro cirúrgico, e entrava outro, e nada. Aí de repente entra o médico, o cirurgião, e ele muito, muito querido ali, ela conta no livro, ele começa a perguntar para os parentes se eles tinham alguma dúvida a respeito da cirurgia, e os parentes diziam que não, estava tudo certo. Aí aquele médico muito, muito sábio, ele toca a vida do paciente ali, ele fala assim: então agora nós vamos orar. E ele começa a orar por aquele paciente, dizendo: Jesus, vamos com a gente para o centro cirúrgico. E aquela autora do livro dizendo assim: atrás daquele jaleco branco se escondia um discípulo de Jesus. Queridos, atrás de você precisa se esconder um discípulo de Jesus, mas no momento certo ele precisa ser revelado. Deus quer usar você na área que você atua. O que esse tema desse ano representa para você? O testemunho de Cristo. Será que nós estamos testemunhando Cristo? Ou será que nós estamos nos perdendo na nossa caminhada, dando desculpas, alimentando feridas do nosso coração? Querido, feridas precisam ser tratadas, não podem ser alimentadas. Ferida precisa ser aberta, precisa ser limpa, precisa ser tirado tudo aquilo que está sujo, para que essa infecção não venha a ser generalizada e você venha a morrer. Tem muita gente morrendo, espiritualmente falando, porque não se permite ser tocado, curado, ajudado. Há um orgulho dentro de si. Amados, Deus trouxe você para esta casa, Deus tem algo para fazer na sua vida nesta casa. Se abra para aquilo que Jesus tem. Se abra. Deixa Deus mover, vai para o lugar secreto. Vai para o lugar e permanece até que do alto Deus fale com você. O que muda, queridos, é quando Deus fala conosco. Se você tem convicção de que Deus trouxe você para esta casa, Deus quer te usar aqui. Deus quer usar a sua vida nesse lugar. Deus quer fazer de você um grande, uma mulher de Deus. Se prepare para aquilo que Deus tem. E eu quero voltar no primeiro versículo,
E é com ele que eu vou terminar. Jesus começa a ministrar. O versículo 17 diz assim: quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Qual grupo você faz parte? Você faz parte do grupo que adora, que crê? Ou você faz parte do grupo que duvida daquilo que Deus tem? Qual parte? Qual grupo você pertence? Queridos, o mundo espiritual, ele é movido por duas coisas: fé e obediência. O mundo espiritual não se move por sentimentos, não se move por questionamentos, não se move porque nós achamos isso ou aquilo. O mundo espiritual se move por fé e obediência. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai salvo, você vai ser salvo. Se você não crê, você já é condenado. É assim que a Bíblia diz. O mundo espiritual se move dessa maneira: eu creio e eu obedeço. Para de ser movido, queridos, por um título. Se mova por um chamado. Se mova por aquilo que Jesus está falando no seu coração nessa manhã. Se mova por fé. Se mova por obediência. Porque Deus vai fazer coisas grandes e poderosas. A primeira pregação de Pedro, 3.000. A Bíblia diz que os sinais acompanharam. Eles pregavam, eles oravam. Não tem a ver comigo e com você. O que Jesus quer deixar claro para mim e para você nessa manhã: o poder e a autoridade foi dado para Ele. É no nome dEle. Não é no teu nome, não é no meu nome. Fique em pé comigo. E coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque o teu coração. Ore ao Senhor nessa manhã. Se o Espírito Santo tem falado com você, fale: Espírito Santo, me ajude. Me ajude a romper com áreas da minha vida. Me ajude a romper com áreas do meu coração. Porque não dá mais tempo para perder. Jesus, eu não quero viver de qualquer jeito nesse tempo, nessa terra. Senhor, no dia de hoje, 4 de maio de 2025, Jesus, eu quero fazer a diferença. Jesus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero escrever uma grande história. Hoje nós estamos lendo a história de Pedro, de Davi. Queridos, amanhã nós vamos ler a sua história. Nós vamos ler a sua história. Um dia teve uma mulher de Deus que um dia ministrou. Uma vida foi salva. Glória a Deus. Porque a festa no céu por um que se arrepende. A tua história está sendo escrita. E o convite para mim e para você nessa manhã: o quanto você está disposto a deixar para trás aquilo que está te atrapalhando. Os discípulos precisaram deixar o barco e o pai. Fala de coisas emocionais, queridos. O que você precisa deixar nessa manhã? O que você precisa deixar nessa manhã para cumprir o propósito de Deus? Feche os teus olhos. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você enquanto nós cantamos essa canção. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus.